Boa noite, seja bem-vindo ao Área Mais, ao nosso Encontro a Mais, que nós temos todos os sábados aqui na Terceira Igreja Batista de Brasília. Se você está vindo hoje pela primeira vez, segunda, terceira, enfim, você é muito bem-vindo. Você que é de casa, a gente não precisa nem dizer, né? Que a gente sempre fica feliz de ver você aqui. Meu nome é Pedro, se você ainda não me conhece, eu faço parte aí da liderança dessa juventude. E hoje tenho a missão, o prazer, o privilégio de compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. E eu sempre fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade, porque a palavra de Deus, nós cremos, talvez você não esteja muito familiarizado com ela ainda, se você não tem o costume de frequentar uma igreja, mas nós cremos que ela é a palavra de Deus. Nós cremos que foi o próprio Deus que inspirou pessoas a registrar aquilo que Ele queria comunicar conosco, a respeito dele mesmo, a respeito de nós, a respeito de como nós podemos nos relacionar com esse Deus. E a mensagem de hoje tem algo muito especial, assim, justamente a respeito disso, dessa conexão nossa com Deus. E o desafio que eu tenho hoje, o desafio que Deus me deu e dá para você a partir de agora também junto comigo, é de, a partir da palavra dele, nós entendermos um pouco melhor quem ele é. Quem é Deus, afinal de contas? E de que forma nós podemos nos relacionar com esse Deus em quem muitos de nós cremos. Hoje nós vivemos num tempo em que há uma diversidade muito grande de possibilidades. Antigamente, não muito tempo atrás, na nossa cultura, no Brasil, não havia muita diversidade de religiões. As pessoas eram tradicionalmente criadas, batizadas, ensinadas no contexto da Igreja Católica, grande maioria delas. Né? No último século aí, principalmente nos últimos 50, 60 anos, é que houve um movimento de crescimento de igrejas evangélicas, de outras iniciativas também religiosas, espiritismo, budismo cresceu muito nos últimos anos, religiões orientais de forma diversa. Provavelmente conhece muitas pessoas na sua faculdade ou no seu trabalho que têm religiões orientais, têm hábitos assim de seitas ou de religiões diferentes, assim, novas, que talvez você nunca tenha ouvido falar, não saiba nem como funciona. Mas esse é um movimento relativamente recente. Então as pessoas não se perguntavam muito a respeito de quem é Deus. Na verdade, elas eram nascidas e criadas num contexto em que elas aprendiam a entender quem é Deus e como se relacionar com Ele, de uma forma bem direitinha, bem certinha, bem delimitada, e assim é que você se relaciona com Deus, assim é que você conhece a Deus. Você vai à igreja, você participa de um encontro, você pode chamar de missa ou de culto, e aí você lá vai ouvir então alguém falar a respeito desse Deus, e esse Deus é um Deus cristão na nossa cultura, para a maioria de nós, ou era, né, há um pouco tempo atrás, um Deus cristão, um Deus que se manifestou na pessoa de Jesus, e ninguém questionava muito isso. Mas de uns tempos para cá, então, houve essa mudança de perspectiva, houve essa mudança de realidade, e hoje nós temos uma diversidade enorme de opções. Você pode andar por aí pela cidade, você vai encontrar igrejas com os nomes mais diferentes, vai encontrar ser convidado por pessoas próximas a você, ou ficar sabendo por redes sociais, por outros veículos, de uma infinidade de encontros, de cultos ou de celebrações religiosas que vão te apresentar as propostas mais diversas possíveis. Mas praticamente todas elas vão ter algo em comum, que é a proposta de você se relacionar com um Deus. E a pergunta que às vezes as pessoas se fazem é, mas será que é o mesmo Deus? Será que é o mesmo Deus que está lá na igreja evangélica, que está na igreja católica, ou que está na igreja, num encontro espírita ou num templo budista? Será que tudo isso é a mesma coisa e todos os caminhos então levam ao mesmo Deus? Veja, nós hoje queremos que você se sinta totalmente à vontade, nós não vamos aqui falar sobre uma religião e uma proposta exclusivista que vai dizer para você que o único Deus certo é o Deus dessa igreja, que você só pode ter um encontro com Deus e ser salvo por Ele, ou se relacionar com Ele aqui nessa igreja, nesse lugar, ok? Pode ficar tranquilo que não vai ser isso que nós vamos fazer hoje nessa noite. Mas o que nós vamos fazer sim hoje à noite é olhar para a Bíblia, nós cremos que é a revelação a respeito desse Deus em quem nós cremos, e tentar entender um pouco melhor como responder essa pergunta. Afinal de contas, quem é Deus? E como é que nós podemos chegar, se é que Ele existe de fato, será que isso é importante mesmo? Como é que nós podemos chegar a ter um encontro pessoal com Ele? Para falarmos sobre isso, eu queria contextualizar um pouco vocês para a gente entrar no texto que a gente vai ler nessa noite. A Bíblia, na sua primeira metade, ou
na verdade é mais da metade dela, porque é maior do que a segunda parte. Mas na sua primeira parte, que é chamada de Antigo Testamento ou Velho Testamento, ela conta praticamente nesse tempo todo, ela conta a história de uma nação, de um povo. Esse povo é o povo de Israel. Num determinado momento da história, Deus escolheu um homem chamado Abraão. E ele falou para esse homem, olha, você vai sair de onde você está e você vai para um outro lugar que eu vou te mostrar onde é. E a partir de você e da sua família, da sua descendência, eu vou constituir uma nação, um povo. E esse povo vai ser usado por mim para abençoar todas as outras nações da terra. E Deus escolheu então esse homem, e a partir desse homem ele escolheu a descendência dele para formar essa nação, esse povo chamado Israel. E às vezes a gente se pergunta por que Israel é tão importante assim, porque tantas vezes na igreja a gente ouve falar sobre Israel. Israel é um país tão pequenininho, lá no Oriente Médio, não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com a nossa cultura, mas é porque Deus fez assim. Em determinado momento da história ele chamou lá um homem no meio desse lugar e a partir dele formou esse povo chamado Israel, que tem tudo a ver conosco hoje, por mais incrível que pareça. Mas enfim, isso é assunto para outro dia. E aí Deus chama então esse homem chamado Abraão. Abraão sai então da sua terra e Abraão tem um filho, assim como Deus havia prometido, chamado Isaac. Depois, por sua vez, tem um outro filho chamado Jacó. E esse filho, um dos filhos desse homem chamado Jacó vai parar no Egito, por uma série de razões. O nome dele era José, você pode ler a história depois, lá em Gênesis, final do livro de Gênesis. E esse homem chamado José então vai parar no Egito. E ele prospera e ele leva a sua família, a família do seu pai, seus irmãos para lá. E eles prosperam dentro do Egito, têm o respeito, a admiração do faraó, que era o líder da nação, considerado um deus pelos egípcios, o deus Mor, a encarnação de um deus, adorado, reverenciado por todos. Eles conquistam a admiração do faraó, ganham uma excelente terra para criarem o seu gado, para cuidarem das suas coisas, e eles vão crescendo então, e na verdade eles passam, aquele ambiente se torna tão confortável, tão agradável para eles, que eles vão ficando, e a Bíblia registra então que a nação de Israel ficou por 430 anos vivendo naquela região, lá no Egito, dentro do Egito. Só que no meio desse caminho todo, as coisas foram mudando. No início, eles estavam muito bem lá, eram respeitados pelos egípcios, pelo faraó, mas a Bíblia diz que se levantou um outro faraó que não conhecia a história de José, da família dos judeus lá, da nação de Israel, e esse faraó começou a oprimir, então, o povo de Israel, os israelitas. Começou a utilizá-los como escravos para os seus fins lá. E eles foram, então, oprimidos, escravizados. A Bíblia diz que no momento da história em que se levanta um homem chamado Moisés, esse fardo, esse peso, essa opressão dos egípcios sobre essa nação de Israel era tão grande, que eles já não estavam aguentando mais. E Moisés, então, é um homem escolhido por Deus para começar um processo de libertação, para tirar o povo de Israel, aquele povo que Deus havia escolhido lá atrás, desde Abraão, tirar aquele povo de lá e levar para uma terra que ele já havia prometido lá atrás para Abraão, que seria a terra onde essa nação então se formaria, se fixaria, e ali ela adoraria, serviria ao seu Deus, ao Deus que identificava essa nação. Então, Israel sempre foi essa nação identificada com um Deus, um único Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Só que durante esses 430 anos em que eles ficaram presos lá, escondidos dentro do Egito, e mais no final desse período escravos, oprimidos, o povo de Israel perdeu o contato, perdeu a ligação com essa referência de Deus. Deus se tornou o Deus dos antepassados deles. Não era mais o Deus daquela geração, mas era o Deus a respeito do qual aquela geração ouvia muito remotamente falar, das histórias que seus pais, seus avós, bisavós contavam. Olha, lá atrás, Deus apareceu, chamou Abraão, falou com Abraão, falou que faria dele uma nação. Nós somos esse povo, nós fomos escolhidos por ele. E um dia ele vai nos tirar daqui do Egito, vai nos levar para essa terra que ele prometeu para Abraão, e lá nós vamos prosperar, lá nós vamos nos fixar, e lá nós vamos então viver a realidade dessa promessa maravilhosa que lá atrás Deus fez para nós. Mas era uma coisa que foi se perdendo durante esse longo tempo que eles ficaram lá. E como é que era o Egito? Em que contexto esse povo estava? O Egito era uma nação politeísta, ok? Eles tinham vários deuses. O principal deus do Egito era o deus Ra. R-A. Ra. Legal esse nome. Ra. Parece que está dando um susto em alguém. Né? Você fica me constrangendo, Samuel.
E aí, esse deus Ra, então, ele era simbolizado de várias formas. Um dos principais símbolos para esse deus Ra era um escaravelho. E eles entendiam que esse deus Ra, então, era o deus que dominava sobre todas as coisas, a natureza e tudo. Mas eles tinham uma infinidade de outros deuses, Osíris, Ísis. E você vai pesquisar aí, você pode jogar no Google, você vai ver deuses egípcios lá, tem uma infinidade, tinha deuses para todas as coisas. Então era uma cultura politeísta, uma cultura que adorava vários deuses, que tinha várias referências diferentes de Deus. E o povo de Israel estava no meio daquela cultura, uma cultura que não conhecia aquele Deus, o Deus que havia chamado Abraão lá atrás, o Deus que havia se revelado para aquele povo, para aquela família, e dito que seria o Deus deles. E eles então perderam esse referencial. Quem é Deus? E a gente vai entrar então agora numa história, no momento da história desse povo, lá nesse contexto, dentro do Egito, escravizado, em que Deus vai chamar Moisés, esse homem que ele levantou lá, para ser um instrumento dele para libertar aquele povo dessa escravidão e tirá-los do Egito. Vocês vão ver então o ponto que eu quero destacar e que vai mostrar qual era a situação do relacionamento entre esse Deus, que eles já não sabiam muito bem quem era, e esse povo, que já não sabia muito bem quem era o seu Deus, que já havia perdido essa referência, essa identificação com aquele Deus lá de trás, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, que não era mais o Deus deles. Então, a gente vai entrar agora num texto, está no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 3, no versículo 13. Olha só, aqui o que está acontecendo? Um diálogo entre Deus, o próprio Deus, esse Deus, que eles agora só sabiam de ouvir falar, de ouvir histórias e tudo, e Moisés, esse homem que Deus escolheu. E Deus chama para Moisés e fala, olha, você vai até o faraó e você vai falar, deixa o meu povo ir, liberta o meu povo. Eles não vão ser mais escravos aqui no Egito, deixa eles irem embora para a terra deles, para a terra que eu dei para eles. E aí Moisés fica meio sem reação, fala, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso, eu não sei falar direito, quem eu sou para chegar lá para o faraó e falar, libera o meu povo aí. O negócio não é bagunçado assim não, né? Chegando, entrando lá. Ô faraó, dá licença aí e tal, manda um WhatsApp pro faraó, né? Libera aí a galera e tal, vamos ali pro deserto. Não rolava isso. Não era qualquer pessoa que entrava assim na presença do faraó e falava assim, tem aquela galera toda, são seus escravos, trabalham para você, geram lucro para sua nação. Então, agora você libera todo mundo que a gente vai embora, tá? Sem mais nem menos. Foi isso que Deus falou para Moisés que ele tinha que fazer. Vai lá, fala com o faraó para mandar a galera embora. E Moisés fica naquele sem jeito, argumenta um pouco com Deus, e aí chega um determinado momento desse diálogo que Moisés vira para Deus e fala o seguinte, faz uma pergunta para Deus. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, primeiro tinha um outro problema, além do problema de ir até o faraó, que já era um problemaço, o risco maior que havia era dele sair de lá sem a cabeça, ou não sair de lá, na verdade. Havia um outro problema, que era ir até os israelitas, até o seu próprio povo, e convencê-los de que ele havia sido chamado por Deus para fazer aquele rebuliço todo. Para ir até o faraó, para libertá-los, para liderá-los nesse êxodo. E é isso que significa a palavra êxodo, saída, fuga, saída do Egito. Essa proposta que Deus estava fazendo para Moisés. Como é que eu vou virar para eles, para os líderes do povo? Moisés não era ninguém, Moisés estava escondido. Moisés tinha sido criado pela filha de Faraó, ele era filho de hebreus, por uma série de razões que a gente não vai falar hoje. Ele foi criado pela filha do Faraó, mas ele matou um egípcio no meio de uma confusão lá, fugiu. Moisés estava escondido, cuidando de umas ovelhas lá e tal. E aí, de repente, Deus vira para ele e fala, volta para lá e aí você vai libertar o meu povo. Então ele tinha dois problemas. Primeiro, o maior de todos, convencer o faraó de deixar a galera vazar. Que era complicado. Uma coisa totalmente sem noção de fazer. Né? E o outro problema, que não era tão grande quanto esse, mas era bem significativo, era de convencer os próprios israelitas de que Deus, aquele Deus de quem eles nem lembravam mais, tinha falado com ele, Moisés, ninguém para eles, e se revelado a ele e dito a ele que ele seria aquela pessoa que seria usada para libertar então o povo da escravidão no Egito. Então Moisés vira para Deus e fala, mas Senhor, quando eu chegar para os israelitas, para o meu povo, para o seu povo, e disser isso para eles, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eu vou chegar para eles e falar, sabe aquele Deus? Ele me enviou a vocês.
aqui a gente já vê que não era mais uma tarefa tão simples falar de Deus para aquele povo, falar desse Deus para aquele povo. Essa afirmação de Moisés é muito significativa. O Deus dos seus antepassados. Já pensou alguém vir falar com você e falar assim, ó, o Deus do seu pai, sabe o Deus do seu pai? O Tiaguinho, por exemplo. O pai dele é aqui da igreja, trabalha, tal, o cara, né, que está envolvido aí com a igreja há muito tempo, né? Aí alguém vira pro Tiaguinho e fala, ô, cara, eu queria conhecer o Deus do seu pai. Mas espera aí, é o meu Deus também. É o mesmo Deus, o Deus do meu pai. Eu posso te falar, porque é o meu Deus também. Eu conheço ele. Não preciso chamar o meu pai para... Não, é o meu Deus. Mas para eles não era mais. Era o Deus dos pais deles, mas não era mais o Deus deles. Eles nem sabiam mais quem ele era. Isso vai ficar claro na pergunta. Olha só, Moisés antevendo a situação, já prevendo o que ia acontecer, ele diz para Deus. Quando eu chegar para eles e falar, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar o seguinte, ó. Deus? Que Deus? O Deus Ra? Será que é o Deus Ra? Será que é o Deus Osíris? Será que é um dos deuses do Egito? Que Deus? Deus te enviou a nós? Qual é o nome dele? Qual Deus? Tem vários. De qual Deus você está falando? De qual deles você está falando? Aquele povo, por várias circunstâncias, por um tempo difícil, de fato, que passaram, por gerações que se sucederam, aparentemente se relacionando com um Deus calado, que não respondia, que não agia, que não os libertava daquela situação difícil, aquele povo teve a mente e o coração cauterizados para a voz de Deus, não ouvia mais, não conhecia mais. E quando alguém chegasse com uma proposta e falar, olha, Deus falou comigo, Deus quer nos libertar, Deus se lembrou de nós, Deus quer cumprir as promessas que Ele fez para a nossa vida, Deus vai nos tirar dessa situação difícil que nós estamos. A reação, que Deus? Não entendemos não do que você está falando. Não sabemos quem é esse Deus. Qual é o nome dele? Que Deus é esse? E Moisés, então, se vê nessa situação e ele vira para Deus e fala, Senhor, como é que eu apresento você para eles? O que eu falo a respeito de você? De que forma eu posso mostrar para eles de quem é que eu estou falando? Quem foi que apareceu para mim? Quem foi que me chamou para essa missão maluca? Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um nome. Me fala aí o teu nome, me fala alguma coisa sobre você. Que aí eu chego com o currículo, né? Eu chego lá com o currículo e falo, ó, foi esse Deus aqui, ó, ele já fez isso, já fez isso, já fez isso. Ele criou o mundo, ele fez umas paradas aí, mas é esse Deus, é sobre esse Deus que eu estou falando. Me dá alguns atributos, algumas características, algum nome, me fala alguma coisa, porque se eu chegar lá de mãos vazias, eles vão falar, não, é melhor a gente ficar com Ra aqui, ó. Ra, a gente sabe quem é o Ra, a gente adora Ra, tem as imagens de Ra, a gente conhece Ra, a gente vê Ra, todo mundo aqui adora Ra. Por que a gente vai adorar um outro Deus que nem nome tem? Não mexe com isso não, cara. Você ainda vai querer que esse Deus aí vá lá falar, usar você para falar com o faraó, para libertar a gente. Que maluquice, que ideia louca. Moisés então vira para o próprio Deus e fala, Senhor, quando eles me perguntarem quem é você, o que eu respondo? Que nem ele sabia. O que eu vou dizer para eles? E a resposta de Deus é algo incrível. É algo que demonstra porque Ele é quem Ele é. E porque nós cremos nele. Muitos de nós, nessa noite. A resposta de Deus é simplesmente essa. Eu sou o que eu sou. Boa resposta, né? Você sai de lá, entendi. Agora sim, agora tá tranquilo. Chegar para eles lá e falar, não, Deus mandou aqui e tal, tem essa parada aqui, essa proposta da gente ir lá trocar uma ideia com o faraó, ver se ele libera e tal. Aí, beleza, galera, mas Deus, qual Deus? Foi Ra, foi Osíris? Qual Deus? Não, foi o eu sou. Eu sou. Eu sou o que eu sou. Foi o que ele falou. Eu não sei, mas foi o que ele falou. Estou só repetindo, né? Às vezes quando você vai dar um recado para alguém, a pessoa questiona muito, você fala, não, cara, eu só estou dizendo o que me falaram aí, eu não sei. Né? Quando a gente não quer se responsabilizar muito, né, é isso que a gente faz. Pedem uma informação, você fala, não, eu estou te falando só o que me mandaram dizer aqui, foi o outro lá e tal. Às vezes na loja, você vai comprar alguma coisa, vai pedir desconto. Não, cara, eu até queria, mas o vendedor
Não, mas o gerente não autorizou. Joga sempre a bola para o outro, joga sempre a responsabilidade para o outro. Já pensou Moisés virar para aquela galera toda que nessa altura era cerca de 3 milhões de israelitas morando no Egito. A gente pensa assim, tinha uma galerinha ali escravizada, tal, uma meia dúzia. 3 milhões. Parece um maluco lá falando, Deus me mandou vir aqui falar para vocês que a gente vai vazar daqui. Peraí, velho, não é assim não. E aí Deus então ajuda Moisés bastante, né? Dá uma resposta muito esclarecedora. Um argumento excelente para ele virar para o povo e falar, foi Deus que me mandou. Qual Deus? Eu sou. Olha só. Ele conclui dizendo o seguinte, ajuda mais ainda. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, me enviou... Não, Moisés, começa de novo a frase. Você está conjugando errado aí o verbo. Eu sou, me enviou... Não, você está falando de você duas vezes. Você é o quê? E enviou para onde? Faz sentido essa frase? Eu sou, me enviou a vocês. Os caras, Minha reação seria, tá louco? O que você está falando? Qual o nome? Eu quero um nome. Nome, não é eu sou. Não, isso não é nome. Quem é o Deus? Qual é a cara dele? O que ele fez? O que ele faz da vida? Onde é que ele trabalha? Ra, tá aqui, ó. Ra, a gente sabe quem é, mas eu sou? Ele é o quê? O que ele é? Sei lá o que ele é. Só estou dando um recado que ele mandou. Vocês estão comigo ou não? Proposta boa, né? Eu sou, me enviou. Bora? Vamos junto? Tá doido, Moisés. Tá maluco. E a gente olha para essa afirmação de Deus e para essa apresentação, a forma como ele se apresenta. Qual é o seu nome? Eu sou. E muitas coisas podem vir à nossa mente. Na minha mente, e eu creio que a palavra de Deus como um todo nos mostra isso, Deus está dizendo assim para Moisés e para o seu próprio povo, olha, eu não preciso de apresentações. Você não precisa saber qual é o meu nome, qual é o meu currículo, o que eu sou capaz de fazer. Depois ele revelou o que ele era capaz de fazer. Ele falou, Moisés, pega essa vara aí que você tem na mão, joga no chão. Ela vai virar uma cobra. Moisés joga ela no chão, ela vira uma cobra. Aí Deus usa essa vara e Moisés com essa vara para fazer vários sinais e para o povo crer de fato que Deus era Deus. Porque chegar lá só com o eu sou não ia ser muito garantia de que eles iam acreditar, né? E essa vara também, depois Moisés faz outros sinais com ela e o próprio Faraó e o próprio Egito inteiro teve que reconhecer que Deus de fato era Deus. E o povo então sai do Egito de forma miraculosa, com vários sinais feitos por Deus, através da vida de Moisés. Mas nesse momento aqui Deus está dizendo, Moisés, não se preocupe com o meu nome, não se preocupe com o que eu sou capaz de fazer, não se preocupe em dar argumentos para esse povo, para que eles saibam quem é que está te enviando. Porque eu sou. E porque eu sou, nada mais é suficiente, nada mais é necessário. Eu sou o suficiente, eu sou tão além, tão mais do que você pode compreender, que não adianta eu ficar te explicando, te descrevendo quem eu sou, a minha natureza, o meu caráter, a minha soberania, o meu poder, a minha majestade, a minha glória, porque você é muito limitado, você não vai conseguir entender isso, muito menos transmitir isso para outros. Diga apenas, eu sou. E eles vão entender, eles vão, no coração deles, entender que aquele Deus que um dia se revelou para os pais deles, aquele Deus que um dia fez uma promessa para os pais deles, de fazer deles uma nação, um povo, de dar um lugar para eles, de se relacionar com eles. Eles vão entender porque eu, do alto da minha glória, da minha majestade, da minha soberania, vou me revelar a eles. Eu escolhi ir ao encontro deles, sou eu que estou enviando você. Eu estou enviando você, sou eu que estou dando esse passo na direção deles. Foi escolha minha. Mas a gente tem uma ansiedade de definir Deus, de colocar Deus na nossa caixinha, explicá-lo direitinho, falar Deus é assim, Deus é assado, isso Deus faz, isso Deus não faz. Esse aqui Deus ama, esse aqui Deus não ama. Esse pecado aqui Deus perdoa, esse pecado aqui Deus não perdoa.
Às vezes alguns de nós que crescemos em igreja, que estamos há muito tempo em igreja, a gente vai ficando com esses vícios, vai ficando com essa cabeça fechada para tentar definir Deus do nosso jeito, a partir da nossa experiência. Mas Deus diz, eu sou. Não tente me definir, não tente me limitar, porque eu sou ilimitável. Eu sou soberano, eu reino sobre todas as coisas. Não tente me limitar. Eu não caibo dentro da sua caixinha. Eu não posso ser explicado pela sua capacidade de explicar as coisas. Eu estou muito além disso, eu sou, ponto. Eu sempre fui, eu sempre sou e serei. Eu estou fora do tempo, eu estou fora do espaço, eu estou fora das circunstâncias, eu estou na eternidade, você não vai entender isso. A menos que você se renda a isso. A menos que você pare de tentar explicar isso e se renda a essa verdade. De que eu sou. E isso basta para você. Saber disso deve bastar para você. E aí você confia Deus é, que você não é, tudo aquilo que talvez você pense que é, nós não somos capazes por nós mesmos de explicá-lo, de defini-lo, de descrevê-lo, e a gente simplesmente então se lança a essa soberania, a esse controle que ele tem sobre todas as coisas e aceita. Confia. Que porque ele se revelou a nós, porque ele veio até nós, então nós estamos seguros. Nessa sede de tentar entender Deus, de tentar definir Deus, a gente vê as mais diversas explicações para dizer, Deus é assim, Deus é assado, Deus gosta disso, Deus não gosta daquilo, Deus mora nesse endereço, Deus mora no outro endereço. A Bíblia tem algumas dicas e alguns textos que falam um pouco a respeito de quem é Deus. O profeta Isaías, então, faz uma das descrições mais belas de toda a Bíblia, a respeito de quem é esse Deus que se define simplesmente como eu sou. Diz assim, quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e que modela corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes, reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama e se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado, dá grande força ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias.
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por mais bela, por mais profunda que seja essa descrição, ela ainda é muito pouco, quase nada, capaz de apontar para a glória, para a grandeza, para a beleza, para o poder, para a majestade, para a soberania desse Deus. E é por isso que ele simplesmente se define dizendo, eu sou. E isso basta para você. Isso basta para mim. Um dia eu escolhi confiar que, porque ele é, eu não preciso me preocupar com mais nada. Eu só preciso depositar a minha vida nele, porque ele é e ele sempre será. Porque ele sempre cumpriu tudo que ele disse. E ele cumpre hoje na minha vida. E esse Deus tão grande, tão maravilhoso, tão tremendo, tão poderoso, tão insondável, com uma profundidade que nós não podemos compreender, entender, explicar, escolheu vir ao nosso encontro. Naquele tempo, usou Moisés e falou, Moisés, eu estou enviando você. Eu estou indo até o meu povo, eu vou usar você para isso. Para me revelar a eles, para tirá-los dessa situação de escravidão. Mas um dia, ele fez mais do que isso. Ele escolheu vir ele mesmo, pessoalmente, ao nosso encontro. Sem intermediários. Assumiu forma humana, recebeu o nome de Jesus Cristo, viveu entre nós, e veio justamente para fazer a mesma coisa, nos livrar da escravidão, nos livrar de uma vida aquém daquela que Ele nos propõe para nós vivermos. Lá em João, capítulo 12, Jesus, rodeado por seus discípulos, ele diz assim, quem me vê, vê aquele que me enviou. Ano passado, Deus havia enviado Moisés até o povo para falar, vou libertar vocês, eu não me esqueci de vocês. Eu sou, e porque eu sou, na minha soberania, eu escolhi amar vocês, ir ao encontro de vocês. Muito tempo depois, ele envia o seu próprio filho, Deus. E ele vem e ele diz, olha, se você me enxergar, se você olhar para mim, se você me contemplar, você estará contemplando não apenas eu, mas aquele que me enviou, o meu Pai. Esse Deus que é, que sempre será, que sempre foi, que ama você, do alto dessa soberania e dessa majestade, escolheu você, escolheu te amar. Por isso ele me enviou até você. Ele me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Esse Deus do alto da sua glória veio até você. Ele deu esse passo na sua direção. Para que você não mais se pergunte, mas quem ele é, qual é o nome dele, eu não enxergo, eu não sei. Então, são tantos caminhos, tantas opções, eu posso ir por tantas direções, será que não dá na mesma? Por que seguir essa proposta e não uma outra? Como eu disse no início, ninguém aqui quer te constranger a nada. Mas nós descobrimos uma verdade, nós não conseguimos nos conter de vontade de compartilhar isso com você. E sempre que nós preparamos esse momento, sempre que nós preparamos esse encontro, a nossa expectativa é que esse Deus em que nós cremos, esse Deus que diz que é, ponto, eu sou, esse Deus que nós cremos que enviou Jesus por amor a você, você vem até este lugar e tem um encontro com Ele. E que a partir desse encontro, então, se desenvolva talvez uma amizade, um relacionamento. Talvez, quem sabe, um dia você entenda e faça sentido para você que essa vinda de Jesus e essa revelação de Jesus aponta para um propósito, uma proposta diferente para a sua vida. Se você se render a essa proposta, sua vida nunca mais será a mesma. E é por isso que eu quero orar por você nessa noite. Tenho essa expectativa de que Deus, pela sua palavra, tenha falado com você nessa noite. Talvez você hoje tenha chegado aqui com alguma crise, com alguma pergunta no seu coração. Será que Deus existe mesmo? Será que Ele me ama? Será que esse Deus que eu estou tentando seguir, tentando conhecer, é o Deus verdadeiro? Será que essa é a melhor proposta para a minha vida? Será que eu não devo procurar as minhas respostas em outro lugar, em outro contexto? Será que Ele realmente me vê? Parece tão longe, parece tão quieto. Ele te vê.
E Ele te vê e te ama tanto que Ele mandou o próprio Filho dele para vir até esse mundo, se revelar a você, morrer por você, e te dar vida. Uma vida diferente, uma vida nova, uma vida mais abundante do que a melhor vida que você já viveu. Feche seus olhos agora, coloque seu coração na presença dele. Senhor, somos gratos a Ti, Pai, porque nós olhamos para a Tua palavra e contemplamos a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania. O Senhor é tão grande, Senhor. Tu és tão maravilhoso que nós não conseguimos, na nossa limitada capacidade de pensar, de explicar as coisas, nós não conseguimos encontrar a melhor resposta para dizer quem o Senhor é do que essa que o Senhor mesmo deu. Tu és, Pai, Tu és o mesmo ontem, hoje, será para sempre. E porque o Senhor é o mesmo, porque o Senhor não muda, não falha, porque o Senhor sempre cumpre o que prometeu, nós podemos hoje descansar na certeza de que o Senhor tem o melhor para nós, de que o Senhor mandou Jesus, que o sacrifício dele é suficiente para nos dar vida, vida abundante, vida plena na Tua presença. E que um dia, Senhor, que o Senhor mesmo prometeu, nós vamos poder então Te contemplar, Te ver, Te tocar, estar contigo para sempre, desfrutar dessa presença maravilhosa, desse amor tão grande, incompreensível para nós hoje, mas nós aceitamos e recebemos pela graça de Jesus na nossa vida. Toca cada coração, Pai, nessa noite, cada vida que agora se coloca na Tua presença, derrama o seu coração e pede que o Senhor se revele, que o Senhor fale, assim como o Senhor fez com Moisés, assim como o Senhor fez com o povo de Israel naquele tempo, e assim como o Senhor fez com Jesus, que veio, tocou pessoas, falou com pessoas, curou pessoas, e está aqui nessa noite. Que o Senhor faça com esse coração que se derrama na Tua presença, que busca respostas, que tem dúvidas, que tem medos, que tem expectativas, Pai. Seja o Teu próprio Espírito a tocar, a falar, a consolar e a tornar o Senhor conhecido para esse coração. Para que a partir desse conhecimento, ainda que limitado, que nós podemos ter do Senhor hoje, nossa vida seja transformada. Vivamos essa vida abundante que o Senhor nos promete e possamos tornar o Teu nome conhecido para muitas e muitas outras pessoas. Te louvamos, Pai. Recebe nossa oração, recebe a nossa gratidão nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.